Muito bem, vamos bater um papo com o Valdir Todinho. Jogou na Inter em 2001. Faz tempo, hein, Todinho? Seja bem-vindo ao nosso programa. Valeu, Pimba. Mas, faz tempo e com saudade, viu? O jogo tivemos um timão na época, um grande time, né? De nome de jogadores muito bons, né? Você deve lembrar também na época lá, Pintado, Caio, o Alex Rossi, Luizinho, Vieira. o treinador era o Ferreira. Isso. Inclusive, né, um grande treinador hoje que era auxiliar dele era o Dorival Júnior. Olha isso. Dorival Júnior hoje no Flamengo, né, só a gente de vez em quando conversa, a gente tem um grupo lá da Ferroviária que ele participou da Ferroviária, jogou lá. Então, foi muito legal ter conhecido aquela cidade maravilhosa, Limeira. Que bom. Você está aqui comigo em Portugal, a gente veio acompanhar a Copa África, né? Pena que você se machucou no começo, né, Todinho? Eu pronto pra narrar gol seu, pimba seu, você machucou. Ô, Pimba, mas tá difícil narrar um gol meu, cara. Puta vida, viu? Eu acho que eu fui lá em Cancún na primeira vez, machuquei. Esse jogo novamente machuquei. Mas eu prometo que vou começar a fazer uns trabalhos diferentes, uns trabalhos de um fortalecimento no músculo. Porque o meu negócio é só muscular. E com certeza eu vou dar a alegria de você narrar pelo menos 45 minutos e mais 45. Viu? Por que Todinho? O Todinho era o finado Edivaldo, você deve lembrar dele, que jogou no São Paulo. Joguei ponta esquerda. Exatamente, era o Pepe Legal. E na época, quando eu cheguei em 92 no Atlético, o Edivaldo estava lá e nós ficamos muito amigos e eu fui morar com ele. Então, como ele ia a gente ia fazer compra e ele ia no mercado, ele tomava cerveja, né? Como ele tomava cerveja, eu não bebia na época, eu ia e comprava Todinho, pelo jeito de eu falar Paulista Todinho. E aí tinha 3 Valdir lá na época do Atlético Mineiro. E pro narrador, como você é um narrador que sabe, para não confundir, ele foi e falou pro repórter, você deve estar conhecendo o Roberto Ablas. Opa! Exatamente, falou para ele, vamos botar o apelido dele para distinguir, pra diferenciar, vamos botar Valdir Todinho. E pegou o Valdir Todinho, hoje todo mundo conhece o Valdir Todinho. Que coisa, até na narração a gente fala Valdir Todinho. Exatamente. Pô, sua história é linda, né? Você participou agora há pouco do Estrelas da Copa como convidado e você falou, né? De cortar cana à seleção brasileira. Que história linda. Eu até comentei com você, né, Todinho? Poderia virar um livro. Realmente, viu? Acho que pra mim, assim, é emocionante, como eu te disse. Pra mim até, né, dá uma emoção grande você morar numa usina de açúcar e álcool, cortar cana, ir fazer teste numa ferroviária, ia, voltava. E depois de algum tempo você vestia uma camisa da seleção brasileira, disputar uma Copa América, ser convocado por um cara que eu fui ídolo, que era o Falcão, né? Então, e ter jogado com grandes jogadores que foi campeão, inclusive, em 94, né? Cafu, acho que não sei se o Renato Gaúcho estava, Neto, o pessoal, tinha muita gente boa que foi campeão em 94. Então, para mim, assim, foi muito emocionante. Poderia ter mais participações em seleção, você acredita, Valdir? Acredito. Eu tive uma fase, quando eu fui para o Atlético Mineiro, eu tinha convocado para a seleção em 91, fui para o Atlético Mineiro em 92, estava numa excelente fase. E foi convocado um jogador do Atlético na época, ele convocou o Darcy, né? Eu acho que se eu tivesse ido na época, eu acho que eu teria novamente agarrado a seleção, porque a seleção jogar talvez, não é que eu digo mais fácil, mas é mais jogadores assim, experientes, jogadores bons. Eu tinha, né, um potencial grande de marcação, na época tinha muita marcação, então eu acho que, assim, se eu tivesse oportunidade, com certeza, talvez eu poderia estar. Valdir, 2 vezes você foi vice-campeão diante do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Como é que foi pra você? 98 pelo Cruzeiro tinha o Dida no gol, um timaço que tinha o Cruzeiro. E depois em 99 pelo Atlético Mineiro. Mas o Corinthians era muito forte, né? Luizão, Kleber, Ricardinho, aquela ala esquerda lá era infernal, né? Você falou tudo, né, cara? Eu acho que nós, em 98, o Cruzeiro tinha um timão. Em 99 também o Atlético um timão. Nós tivemos a infelicidade de em 99 talvez o Marques não ter jogado a final, as 2 finais, né? O Marques já machucou o jogo em Belo Horizonte, que nós ganhamos de 3-2, acho que 2-1. Isso. Acho que foi 3-2, 3-2. E no jogo lá ele já machucou, já saiu e não jogou as 2 finais. Se o Marques tivesse jogado, Marques e Guilherme no ataque talvez seria um pouco diferente. Mas é o que você falou. São 2. A equipe do Corinthians era um timaço. Era Dida, Vampeta, Rincon, finado Rincon, né? Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Kleber, lateral esquerdo. Então, Luizão, entendeu? Era um timaço. Então, eu acho que também temos que dar mérito para eles. Bom, 3 anos no Japão, Kashima. 3 anos no Japão, no Caxias Rei Sol, né? Sim. Eu tive a oportunidade também de jogar com grandes atletas.
Eu fui no lugar que eles queriam formar o Menudo, né? Na época era o Menudo, que era Careca, Miller e Silas, né? Nossa. E o Nelsinho tava lá, já, o lateral esquerdo. Só que o Silas, na época, ele tava no São Lourenço, da Argentina, e não pôde ir. E o João Leite, na época, me indicou pro Zé Sérgio, que era o treinador. O Zé Sérgio tinha jogado também em São Paulo. E foi quando ele viu as semifinais de Corinthians e Atlético Mineiro 94, que a gente jogou no Morumbi. Ele foi me ver, gostou e me levou no lugar de Silas. Eu tive graças a Deus, fiquei 3 anos lá. Para mim, sim, foi importantíssimo de ter jogado também com grandes feras. Deu para fazer um pé de meia no futebol japonês? Deu. O Japão foi o que me ajudou mais, sabe? Os 3 anos lá foi muito, acho que foi muito importante. E eu tive a oportunidade também de jogar com grandes jogadores lá depois, que eu até esqueci de falar, era Edilson, Antônio Carlos, Jameli. Então, sempre chegava jogadores bons lá que a gente... tive a oportunidade de jogar com esses grandes jogadores. Você hoje mora em Minas Gerais, na querida Belo Horizonte, e jogou nos 3 times, né? Atlético, Cruzeiro e América. E hoje eu fiquei sabendo da história aí da sua saída do Cruzeiro. É realmente verdade que é porque você era atleticano e é até hoje, Valdir? É, verdade é da parte deles, né? Sempre o jornal dá aquela, né? Fala assim, Valdir, né? Fala alguma coisa, mas assim... Na época, sim. Na época, eu voltei do Japão em 98. Procuramos o Galo e o Leão era o treinador. O Leão falou, no momento eu não quero contar com ele, não tenho interesse nele. E o Levir Coupe assumiu na época o Cruzeiro. O Levir Coupe assumiu o Cruzeiro. Como eu tinha trabalhado com ele em 94, a gente tinha, como eu disse, nós chegamos na semifinal contra o Corinthians, que a gente perdeu, até que o Zé Sérgio foi me ver lá. E ele falou, eu queria contar com você aqui. Aí eu fui, fiz um bom campeonato, chegamos em 4 finais, só ganhamos o Mineiro, perdemos 2 pro Palmeiras, aquele gol do Oséias ainda na Copa do Brasil. Verdade. 45 minutos que ele fez. Doeu, hein? Ia pros pênaltis, a gente ia pros pênaltis naquele jogo. E depois, no ano seguinte, em 99, o Levir falou, não, eu quero contar com ele, só que o Zezé e o Alvimar na época falaram assim, não, vamos trazer o Donizete de volta, com o Valdir. Nós achamos que ele é atleticano, então vamos trazer o outro lá que também talvez faça o mesmo papel dele. Não deu vontade de falar, sou mesmo. Tchau, não venho mais aqui. Não é difícil falar, mas assim, é claro, eu tinha um carinho muito grande pelo Atlético. Eu acho que eu tinha jogado 3 anos. Se eu tivesse ficado no Cruzeiro, talvez eu podia ter jogado 2, 3. Talvez, mudaria, mas depois eu fui pro Atlético novamente, 99, chegamos na finais, 2000, e hoje meu filho é doente atleticano. Aliás, eu ia tocar no assunto Benício, né? Olha, estamos fazendo essa entrevista em 2022. Eu tenho certeza, Valdir, que essa entrevista vai ser histórica, porque você vai falar de um futuro jogador, tanto do futebol brasileiro como internacional e até seleção brasileira. Seu filho tem muito talento. Anote aí, Benício. Tô errado? Não. Pode ser. Eu acho canhoteiro. que canhoteiro, bom de bola, mas eu tenho que começar a trabalhar mais ele, sabe? Tem que botar ele na escolinha, ele não faz escolinha ainda, ele faz só personal, treino de chute, de cabeceio. Então, agora no meio do ano eu vou colocar ele numa escolinha para ver se desenvolve, porque já tá com 13 anos, né? Praticamente 14. Hoje ele fez eu comprar uma chuteira para ele da Nike. Bonitinho. Foi caro, mas teve que comprar para ele, senão ia morrer. Vamos ver. Vamos ver. Vou botar ele para treinar mais. Como é que essa parceria com o Galo, né? O Galo, Alexandre Galo, treinador, você auxiliar do Alexandre Galo? Foi muito legal, cara. Comecei com o Galo no trabalho, tivemos várias passagens. Começamos no Vila Nova, Nova Lima, depois fomos para Portuguesa do Esporte, depois da Portuguesa fomos para o Santos. Pegamos aquele grande time que tinha Giovani, Ricardinho, Paulo César, era um timaço. Depois a gente saiu, fomos pro Sport Recife, onde fomos campeões lá também, invicto do campeonato lá. Depois o Galo teve uma proposta do Inter de Porto Alegre, onde foi campeão da Recopa, eu estive junto com ele, voltamos pro Figueirense, depois Atlético Mineiro. E depois ele teve passado para a seleção brasileira, eu não fui. Aí depois voltei a trabalhar com ele na Arábia, fiquei 14 dias na Arábia, depois voltamos para Ponte Preta, Náutico, e no momento ele está sem o clube, está esperando alguma oportunidade, né? Então, tô esperando, se acaso ele for chamado, quem sabe eu volto novamente a trabalhar com ele. E não dá para passar de auxiliar para treinador, Valdir? Não tenho esse dom, né? Não tem paciência? Não é que tem paciência, não tem. O cara tem que ser, né, saber falar mais, conversar. Tem que ser. Eu sou muito amigo dos caras, então eu acho que como treinador o cara tem que ser um pouquinho mais duro. Você é uma pessoa realizada, Valdir? Sou realizado hoje, né? Ter jogado em vários clubes, hoje uma situação financeira não excelente, mas dá pra tocar a vida se Deus quiser, se não fizer besteira. Tenho uma família
muito boa, casado já há 27 anos. Beijo, um filho, Elke! um filho maravilhoso, então assim, pra mim, assim, sabe, eu me sinto realizado, assim, não tem que reclamar, não. Puxa, pra quem cortou cana, pra quem saiu de Puxa cana, não tem vida. como. Pô, que vida linda, né? Que história de vida, e a gente só tem que agradecer sua amizade, viu, Valdir? É muito bom ser seu amigo, cara. Que é isso, bom é eu ser amigo seu, cara. Você vai narrar meu gol ainda. Eu tô te esperando você lá em BH, você, tua esposa, cara, pra gente fazer um churrasquinho lá, tá bom? E muito prazer falar com você e te revelo aqui. Quem sabe a gente vai se encontrar nas próximas que tiver aí. E eu quero que você volte a Limeira, pô, rever a cidade que você foi feliz lá, pô. Nós, com certeza, nós temos amigos, minha esposa tem amigo lá, mas faz tempo que a gente não vai lá, sabe? Então, com certeza a gente vai voltar lá e o dia que voltar lá, nós vamos tomar uma lá e comer um churrasquinho. Bom demais te ver, sucesso sempre e Deus te abençoe, Valdir, continue assim. Amém, Pimba, prazer, viu? Revê-lo, viu? Tamo grande junto. amigo, grande amigo, tamo Valeu. junto.